Várias outras notícias nesse programa. A Justiça Federal começou a julgar a ADPF 635, chamada, conhecida como ADPF das favelas, que limita a possibilidade de realização de operações policiais no Rio de Janeiro. Criada em 2019, essa ação surgiu para reduzir as supostas violações cometidas pelas forças de segurança em ações nas comunidades durante a pandemia de Covid e, posteriormente, restringiu a utilização de helicópteros por parte dos agentes nesses locais. Após o controle da pandemia, no entanto, a polícia precisou adotar ainda mais medidas, como o uso de câmeras nas fardas e nas viaturas, e o governo do estado foi obrigado a elaborar um plano para reduzir o número de mortes durante os confrontos. Ao liberar o processo para o julgamento, o judiciário afirmou que a ação é de interesse público e tem importância para o bem comum, abrindo a possibilidade de aplicação da medida em todo o território nacional, em todo o país. Você, Cristiano Beraldo, ADPF 635, chamada de ADPF nas favelas, o julgamento que acontece na Suprema Corte Brasileira, inclusive abrindo uma possibilidade, uma porta para que essa medida seja ampliada para todo o território nacional, Beraldo. Renato, essa ADPF, ela, na verdade, não é a ADPF das favelas, ela é a micareta dos bandidos. Porque é uma decisão tomada onde você limita a atuação da polícia, que conhece como a palma da mão o que está acontecendo realmente nesses territórios dominados pelo crime. Alguém sentado em Brasília, a milhares de quilômetros de distância dessa realidade sangrenta, não sabe qual é a realidade dos fatos. Esse é o ponto concreto. Você simplesmente apontar o dedo para a polícia, dizer que a polícia é muito letal, que a polícia está fazendo isso ou aquilo, não tem consciência de que estamos diante de uma guerra civil no Brasil. Há territórios dominados, aonde a lei que vale para todos ali não se aplica, aonde o tribunal do crime mata, executa e some com o corpo, e nada é feito em relação a isso. E aí as medidas que são tomadas são medidas contra aqueles que minimamente estão tentando enfrentar essa situação absurda. Então, Caniato, eu lamento que no Brasil, nesse Brasil de mais de 40 mil pessoas que perdem a vida por homicídio todos os anos, números de país em guerra, não há como negarmos que temos essa guerra civil acontecendo no Brasil, só que a gente faz de conta que não existe. Nós, pelo perfil social que temos, ao mesmo tempo que temos esses mais de 40 mil homicídios, temos o maior número de carros blindados do mundo, a maior segurança privada do mundo. Nós vamos nos defendendo. E aí, conforme a gente se defende, a gente olha para o outro lado e deixa aqueles que não podem nem ter carro blindado, nem segurança privada, à mercê da bandidagem, do gatunete, do gás do não sei o quê, e vão vivendo para alimentar esse esquema absolutamente secundário, essa economia paralela que existe no Brasil. Então, ignorar esses fatos, ficar insistindo nesse mundo do faz de conta, onde a polícia é malvadinha, não pode combater o crime, não pode ser violento com o bandido, tadinho do bandido, não pode ser assim. Então, é o país da audiência de custódia, da saidinha, da visita íntima, é isso, Caniato. Então, realmente, é o retrato do Brasil de hoje. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar processos sobre letalidade no Rio de Janeiro, em destaque a ADPF 635, conhecida como a ADPF das favelas. Você, Dávila, suas análises e informações que precisam ser debatidas a partir dessa votação, dessa apreciação dos ministros. Essa ADPF 635, como o Mota costuma dizer, é um escândalo. É um escândalo porque ela criou uma reserva de mercado para o crime organizado. Ou seja, no território das favelas, a polícia não pode entrar, então quem manda lá, quem determina qual é a lei local, é o crime organizado. É um absurdo total isso. Então, veja só,
É uma DPF que não só criou uma reserva de mercado para o crime organizado controlar o território, como, por outro lado, Canhato, impede o Estado de cumprir o seu papel de manter a ordem e a lei em todo o território. É uma coisa inacreditável. E o que mais chama atenção é quanto tempo demorou para este absurdo dessa DPF ser avaliada, analisada pelo Supremo Tribunal Federal. É algo que já devia ter sido suspenso há muito tempo. O estrago que isso deixou, o rastro de crime que deixou e o fortalecimento das organizações criminosas no Rio de Janeiro deve-se muito à DPF 635. Mas, Mota, muitos se perguntam, bom, a DPF tinha o objetivo de evitar as operações policiais nas comunidades, porque, como estávamos na pandemia, as pessoas ficavam em casa para evitar, naturalmente, troca de tiros e toda a população ali naquelas casas. E como são corredores pequenos, as pessoas poderiam ser atingidas. Mas, Mota, a OMS encerrou a pandemia, declarou oficialmente o fim da pandemia em 5 de maio de 2023. A gente está 1 ano e 5 meses atrasados. Por quê? É uma excelente pergunta, Canhato. Eu gostaria de poder responder a sua pergunta, mas eu não tenho condições. Eu vou começar lembrando que essa expressão letalidade policial é uma expressão ideológica. Se a gente vai falar de letalidade policial, a gente também tem que falar da letalidade criminal. E também, por que não, da letalidade judicial. São aqueles criminosos que foram soltos por decisões da justiça e depois voltaram a matar. Porque ninguém fala disso. É importante lembrar uma coisa: a definição da estratégia de combate ao crime cabe ao Poder Executivo. Se alguém quer decidir como a polícia deve combater o crime, essa pessoa precisa se candidatar, fazer uma campanha e ser eleita governador de estado. O Brasil vive uma crise de crime sem precedente no Ocidente. Ao invés de endurecer a legislação e a sua aplicação, o Brasil caminha na direção contrária. A decisão de suspensão das operações policiais, que resultou da DPF 635, foi tomada em 2020, em caráter liminar, para não prejudicar o combate à pandemia, o que nunca fez qualquer sentido, para começo de conversa. Agora, a pandemia acabou há muito tempo, a suspensão de operações policiais continua valendo. Quem puder explicar o raciocínio por trás disso, que explique. Mais análises daqui a pouquinho. Em 1 minuto e meio a gente volta com mais debate aqui em Os Pingos nos Is. Eu conto com você, super rápido, até já. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Falávamos antes do break comercial sobre a DPF das favelas, a DPF 635, avaliação, análise, debate no Supremo Tribunal Federal e, claro, as reflexões que apontam para a possibilidade, inclusive, desse dispositivo ser ampliado para outras localidades, outros estados. Você, Beraldo, claro que muitas pessoas, quando acompanham o noticiário, ficam sem entender, né? O momento em que a DPF foi instituída, qual era a justificativa e por que esse dispositivo perdura até hoje. Não é incomum muitos jornalistas fazendo reportagens no Rio de Janeiro mostrando que muitas comunidades do Rio de Janeiro se tornaram uma espécie de resorts, hotéis para criminosos que se deslocaram de outros estados, outras cidades para o Rio de Janeiro, porque eles fazem a seguinte análise: bom, se lá não tem operação policial, se não pode por uma força judicial, é muito mais seguro eu ficar por lá. E é isso que acontece na prática, né, Beraldo? Canhato, não há justificativa conectada com a vida real para que se impeça a operação de policiais, seja onde for. Mesmo durante a pandemia, usando o argumento que você colocou há pouco, de que as pessoas não podiam sair de casa, então as operações policiais, que em geral acabam em troca de tiros, esses tiros poderiam atingir pessoas que estavam nas suas casas. Mas olha só, Canhato, as casas elas estão construídas ali, nessas vielas inadequadas para a circulação da polícia, porque
houve uma omissão imensa do poder público. E isso não pode ser justificativa para que a polícia deixe de fazer o seu trabalho. Ora, como é que pode ter uma decisão judicial que dá carta branca para a bandidagem fazer o que quer dentro de territórios que pertencem a nós, pertencem ao Brasil, deveriam estar sujeitas às mesmas leis que nós estamos, mas lá não. É boca de fumo a céu aberto. É menor de idade trabalhando com arma e tá tudo bem, nada é feito. É o trabalhador da prefeitura, da empresa de energia elétrica, que quer entrar num determinado lugar para fazer algum trabalho e não pode. Vejam, a concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro, Caniato, precisa fornecer energia para bairros onde 90% das contas de luz não são pagas. E os trabalhadores da companhia elétrica são proibidos de entrar nessas regiões para fazer o desligamento da energia com a mira de uma arma. E tá tudo bem, mas o que não pode é entrar na favela armado, fazer operação policial, colocar bandido na cadeia e responder com tiro aqueles bandidos que ousam levantar arma para a polícia. Então a gente inverte a lógica e aí vale tudo. Essa decisão, na minha forma de ver, ela foi completamente equivocada e permitiu que o Rio de Janeiro, que já tem tantos desafios na área de segurança pública, se tornasse essa Disneylândia da criminalidade, essa Disneylândia impune, aonde os bandidos ficam lá sorrindo, sabendo que não serão incomodados. Pois é, a ação, inclusive, que deu como resultado essa decisão por parte do Supremo, a DPF 635, foi protocolada em 2019 pelo PSB. Agora, Dávila, dá para colocar na lista de temas que poderiam ser discutidos como uma interferência indevida entre os poderes, porque muitos falam que aquela decisão que foi tomada lá atrás na pandemia, ela deveria ter data de encerramento, né? Em tese seria o final da pandemia, só que ela perdura. E já há quem diga, inclusive, que ela pode ser estendida para outras localidades. O que fazer a partir de agora? Qual é o desafio por parte das forças policiais, dos governadores e também dos demais poderes, hein, Dávila? Bom, primeiramente, essa DPF 635, ela é, ao meu ver, inconstitucional, porque ela viola o poder do governador de conduzir a sua política de segurança pública. Segundo lugar, mesmo que esse absurdo foi aprovado, deveria ter um prazo limitado e determinado, e teria de ser extinta imediatamente, logo após o fim da pandemia. Não aconteceu. E agora vai a julgamento e querendo expandir essa desgraça para o resto do Brasil. Caniato, como pode tomar uma decisão baseada em dados e evidências que mostram o contrário, que essa DPF 635 ajudou a proliferar o poder das organizações criminosas nas favelas? Como é que pode aprovar algo sem olhar para os dados e evidências, mostrar que essa DPF 635 é uma tragédia? É uma coisa inacreditável a política pública no Brasil, como ela anda descolada da realidade. Isso vai obrigar os estados a praticamente se insurgir contra uma decisão dessa e não cumprir. Porque aí como é que você faz para cumprir? Aí sabe o que acontece? Aparece milícia, aparece outras maneiras de resolver uma coisa que você não pode fazer pela via legal, o que é um absurdo total. Política pública tem que ser baseada em dado, em evidência, como eu sempre falo. E o Supremo não pode tomar uma decisão descartando dados e evidências de uma política que foi desastrosa para o Rio de Janeiro. E agora, ao invés de pegar uma política desastrosa para o Rio de Janeiro, sepultar, ainda vai cogitar a espalhar pelo resto do Brasil. Isto é insanidade política e jurídica.
Tá certo, a gente vai seguir acompanhando e há muitas críticas em relação a essa DPF, que quando a polícia precisa de fato realizar uma operação, precisa de uma autorização judicial, ou seja, como se fosse um anúncio, ó, tal dia vai acontecer uma operação. Enfim, a gente vai acompanhar esse julgamento, qualquer novidade a gente traz aqui para debater com os nossos comentaristas.